Uma boa noite a todos. O meu nome é Maria Fernanda Fadela Creta. Eu sou discente da 10ª etapa do curso de Medicina na Fundação Educacional do município de Assis. E eu venho aqui apresentar para vocês o trabalho Análise Comparativa dos Desfechos da Correção de Hipertrofia Septoassimétrica em Crianças e Adolescentes em relação a adultos. Internação, taxa de hospitalização e mortalidade. Então, a hipertrofia septal assimétrica, ela vai ser uma condição em que o septo interventricular ele vai estar espessado, também conhecida como estenose subaórtica dinâmica, e nisso a gente vai ter uma obstrução ao fluxo de saída do ventrículo esquerdo por conta dessa hipertrofia. E isso vai gerar alguns prejuízos hemodinâmicos, que em sua manifestação eles vão variar de indivíduos para indivíduos, com algumas pessoas tendo afecções mais graves no dia a dia e outras não apresentando sintomatologia importante. A manifestação normalmente é por uma dispneia, fadiga e síncope. Então, para nesses indivíduos que apresentam uma sintomatologia mais exacerbada, é direcionado para o procedimento de correção de hipertrofia septal assimétrica, que daí seria a miectomia. Então, a ressecção muscular na via de saída do ventrículo esquerdo, para que a gente tenha a liberação dessa obstrução e permita a passagem de fluxo, mitigando assim a sintomatologia de hipofluxo que a gente tem resultante. Esse procedimento ele é indicado em 1/3 dos pacientes, principalmente naqueles então que têm uma afecção hemodinâmica maior, com prejuízo maior no dia a dia. O objetivo do nosso estudo, então, foi comparar os desfechos clínicos no público de crianças e adolescentes em relação aos adultos no período de 2010 a agosto de 2024, focando principalmente nos dados de taxa de mortalidade, duração da internação e média de permanência hospitalar. Os métodos que a gente utilizou para que a gente conseguisse responder aos objetivos de pesquisa foi, então, um estudo descritivo observacional de abordagem quantitativa, e ele foi baseado em dados abertos fornecidos pelo Sistema de Informação Hospitalar do SUS. Os dados, então, foram coletados do período de 2010 a 2024, sendo selecionado o procedimento de correção de hipertrofia septal assimétrica, inicialmente no público de crianças e adolescentes. Para crianças e adolescentes, nesse período foi então selecionado o número de internações aprovadas, dias e média de permanência, óbito, taxa de mortalidade e também o número de caso por ano. E depois a gente selecionou os mesmos elementos em relação a adultos. E a gente tabelou eles para a gente conseguir comparar os números absolutos. Quanto aos resultados, o que a gente obteve é que a gente teve uma maior quantidade de procedimentos acontecendo em adultos em relação a crianças e adolescentes. No total, no período de 2010 a 2024, foram realizados 328 correções. Dessas, 312 foram em adultos e apenas 16 foram em crianças, correspondente a 4,88%. Quanto à parte da taxa de mortalidade, a taxa foi maior entre as crianças e adolescentes, correspondendo a 12,50% de taxa, que foram 2 óbitos em 16 internações, enquanto nos adultos a taxa foi menor, com apenas 8,01%. A mortalidade geral, ela foi de 9%, e ela entra de acordo com o que a gente obteve na nossa busca na literatura, e as razões e os motivos para essa mortalidade são diversas em relação a cada uma das literaturas, e o que foi presente foi principalmente imperfeição técnica, falência ventricular esquerda devido às demandas com o tempo do ventrículo esquerdo, pela obstrução, arritmias intratáveis e infarto agudo do miocárdio. Essas disparidades que a gente observa, então, entre o grupo de crianças e adolescentes comparado com os adultos, demonstra que tem alguns elementos na cirurgia desses que levam a impactos negativos nos resultados finais. Quanto à média de permanência hospitalar, diferente do que a gente teve quanto à mortalidade, os adultos, eles acabaram ficando mais tempo internados, de 12,2 dias, enquanto as crianças, elas ficaram menos tempo. Então, mesmo a mortalidade entre as crianças sendo maior, elas têm um tempo de recuperação mais rápido quanto comparado aos adultos, que mesmo tendo um tempo de recuperação maior quando comparado às crianças, eles ainda assim têm uma taxa de mortalidade menor.
que daí então demonstra que as crianças elas se recuperam um pouco mais rápido e têm um menor tempo de permanência hospitalar. Com isso, a gente conclui, então, que a gente teve um predomínio da taxa de mortalidade em relação às crianças, enquanto o predomínio do número de procedimentos foi maior entre os adultos. Contudo, esse levantamento, a gente não consegue identificar quais são os fatores que levam ao pior desenvolvimento dentro da cirurgia em relação às crianças e adolescentes quando comparado aos adultos, sendo necessária uma melhor investigação quanto aos elementos que levam a esse desfecho clínico, quais os fatores que influenciam, então, esses resultados cirúrgicos. E também em relação à observação da indicação desses procedimentos para, para as crianças e adolescentes em comparação aos adultos. Esse foi o nosso trabalho. Eu agradeço vocês pela atenção. Esse daqui é meu Instagram e esse daqui é meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida e queira mandar. Eu desejo uma ótima noite a todos e boas palestras.